Olá, amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando nosso estudo de análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Conforme nós fazemos aqui, toda vez apenas uma única questão. Nós lemos a questão, a resposta e fazemos uma análise rápida, né? Porque o objetivo é esse, nós nos mantermos conectados com a doutrina. Então, que o Mestre Jesus esteja presente, como sempre, iluminando nossos corações e os bons espíritos também, para nos intuírem no nosso estudo. Então, vamos lá, a questão de hoje é de número 25. Nós estamos tratando do espírito e matéria. Dessa vez ele pergunta: o espírito é independente da matéria? Ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Veja a preocupação de Kardec, porque nós já falamos sobre matéria, sobre espírito, e sabemos que Deus criou a matéria e criou o espírito. E nós sabemos que o espírito precisa da matéria para ele poder evoluir, não é verdade? E o que era o espírito? Ele diz que o espírito, na questão 23, o princípio inteligente do universo. Então nós vemos aqui que ambos são distintos, conforme respondem os espíritos. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Foi o que nós vimos em quem já estudou o Livro dos Médiuns. Kardec, ele vê a matéria animalizada, aquela mesa dando respostas, e ele vê, olha, existe um princípio inteligente por trás disso. Não é a mesa que é inteligente. A mesa não tem cérebro, não tem nervos. Então, você vê que existe o princípio inteligente do universo, que é o espírito. E nós vemos na questão 22 e 22A sobre a matéria dela possuir estados diversos, né? Então, relembrando, a questão 22, ele fala que a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Porque nós pensamos muito nessa matéria daqui do nosso plano de encarnados, vamos dizer assim, essa matéria bruta que nós conhecemos, nós vemos ela em diversos estados, né? Mas não conhecemos todo tipo de matéria, aquela matéria mais etérea do plano espiritual, que também é matéria. Então os espíritos dizem que são estados que nós não conhecemos, porque ela é tão sutil, tão etérea, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Esse é o problema nosso. Na 22A, ele fala também que a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que ele se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Nós vimos isso. Então, como ele fala aqui que ambos, espírito e matéria, são distintos, e essa união do espírito e da matéria é necessária para que possamos dar inteligência à matéria. O que está acontecendo agora, nesse exato momento? O meu corpo parece possuir inteligência, né? Um corpo material, físico. E parece que é o próprio corpo que é inteligente, né? Se movimentando, transmitindo pensamentos, ideias, através de palavras ou de escrita, de desenhos. Mas, na verdade, o espírito está comandando tudo isso. Então já vimos que na criação também, isso eu anotei aqui, e na criação do universo ele criou o espírito e também a matéria. E quando os espíritos respondem nessa questão 25 também, acredito que se refira a qualquer tipo de matéria. Então, quando ele fala aqui matéria, ele está falando de toda ela, desde a mais etérea, né, do fluido cósmico universal, até a mais bruta, mais densa, que conforme Einstein fala, né, que é energia condensada, essa matéria de energia condensada que nós utilizamos muito aqui, que é o nosso corpo e outros materiais que tem à nossa disposição aí no plano físico, de encarnado, físico, material. Então a resposta dos espíritos também ela mostra que a matéria, sem o espírito, perde seus movimentos inteligentes, portanto ficaria inanimada e sem inteligência, que é o caso da cadeira, da mesa, né, de outros objetos, do lápis. Mas o nosso corpo, como está presente sempre com o espírito, né,
ele está aí se movimentando, demonstrando inteligência, mas quando chega a morte do corpo físico, porque o espírito é imortal, né? Que o espírito se separa do corpo, então a matéria deixa de reagir com a inteligência e perece, né? Fica inanimado, né? O corpo fica inanimado e temos aí a transformação do corpo de novo, vai para a terra, vamos dizer assim, né? Do pó veio, ao pó retornará, né? Uma expressão muito boa. Então assim o princípio inteligente ele pertence somente ao espírito, e quando o espírito se associa à matéria, essa passa a adquirir inteligência, provisionalmente, enquanto durar a sua união com o espírito, é o que eu acabei de falar. Quando nós vemos reencarnar, nos associamos àquelas células que estão ali se formando, são o princípio da formação do corpo humano. O espírito já está associado ali, trabalhando junto com esse mapa genético, né, com o DNA, a sua evolução, o seu crescimento. E cada vez mais o espírito fica associado ao corpo, né, se impregnando dessa matéria, se impregnando dele, se associando, e aí temos o indivíduo formado aí no nascimento, né, fazendo de acordo com as suas necessidades que Deus permitiu para a nossa evolução, né, cumprindo aí as nossas provas e expiações, vamos dizer assim, porque nós estamos nesse mundo, né? Então nós podemos ver também na Gênese a união do princípio espiritual e da matéria. No capítulo 11, do item 10 a 14, nós vamos pegar a Gênese agora só para dar uma lembrada aqui nesse item que é muito importante, até mesmo para quem não leu, ficar sabendo. Então vamos ver aqui na Gênesis, capítulo 11, item 10 e 14, é um capítulo que ele tem uma parte que fala sobre a união do princípio espiritual à matéria. No item 10 ele fala que a matéria, que é o ser, né, tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, razão pela qual veio habitá-la, né, como lenhador habita a floresta. Ele vai dando exemplos. Kardec se utiliza de muitos exemplos assim, do dia a dia, exemplos sociais, que nem o Cristo o fez quando esteve aqui encarnado, como Jesus de Nazaré, né, que são exemplos mais fáceis, né, de nós entendermos. Então, ele fala aqui, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. E no 14, o corpo, pois, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando sua origem e os materiais que entram na sua composição, na sua construção. Então, vocês podem ler depois, com mais detalhes, essa parte do livro da Gênesis, tá? Que está no capítulo 11, do item 10 ao item 14. Eu só li um trechinho pequeno para reforçar a resposta que os espíritos deram nessa questão 25, que foi o seguinte, para terminarmos aqui. O espírito é independente da matéria ou apenas uma propriedade desta, como uma propriedade, né, como são as cores, né, são propriedades da luz, e o som uma propriedade do ar. Então os espíritos responderam: ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ficamos por aqui. Na próxima ainda estaremos tratando de espírito e matéria, tá? Porque Kardec ele faz questões que são muito objetivas, né? Que permitem que nós possamos gradativamente ir compreendendo todas essas situações, e depois ele detalha melhor grupos de questões, partes do Livro dos Espíritos, nas outras obras, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênesis. Então,
que o nosso estudo possa continuar com a presença de vocês, que é muito importante a presença de vocês, porque nós precisamos, a FEB tem feito muita divulgação, precisamos estudar. Já passou até da hora de ficarmos aguardando, frequentando apenas aos sábados ou aos domingos a palestra pública. Nós precisamos fazer o estudo. Leia o livro em casa, faça anotações. Se você não tem tempo de ir ao centro espírita para fazer o estudo das obras básicas, o estudo do ERG, faça em casa. Não tem importância. Os livros da Federação ajudam muito, principalmente do estudo do ERG. Ele traz, avalia essas questões todas. É um ótimo estudo para ser feito. E você completa indo ao centro espírita, porque você interage com as pessoas nos estudos. Caso você não consiga fazer lá, faça o seu estudo em casa. Você precisa colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos que vieram através do Consolador Prometido. Então, nos vemos na próxima. Até lá.